Boa noite, então, todo mundo, né? Nós estamos começando aqui um outro Tira Dúvidas, mas é um Tira Dúvidas só com uma intermediação minha. Todo mundo vai falar, todo mundo tem, né? Vai me ajudar e aí a direcionar e tudo. Meninos, eu quero começar, né, com um pedido de uma moça que escreveu um e-mail para mim, e essa moça chama Natália, ela chama Natália. Ela pediu para que comentasse, que ela não consegue estar, porque ela faz, eu não sei se ela estuda à noite, né? Mas ela pediu para que a gente Maria comentasse. Amélia, eu não estou te ouvindo de... Oi? Não? Tá Eu me acho que a ouvindo? sua internet, ela fica cortando um pouquinho. Peraí, gente. Então, eu vou chegar mais perto do cabo. Vamos lá. Eles falando que é a internet que está cortando um pouco. Deixa eu chegar. Não? Porque choveu muito na minha cidade hoje, sabe? E então talvez seja isso. Você quer chegar mais perto? Quer tentar colocar ali? Então a gente vai tentar colocar o cabo nele. E deixa eu... Bom, então vê se vocês conseguem me ouvir. Se sair alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? Se não entender. Tá todo mundo ouvindo melhor agora? Tá? Fabiana? Agora Tá, sim. obrigada. Então, ó, é assim, ela me pediu para a gente comentar aqui no Tira Dúvidas, porque ela assiste depois, né, que ela não consegue, eu não sei se ela faz faculdade, eu sei que ela não consegue, nas noites ela não consegue acompanhar a gente, e ela pediu para falar sobre o capítulo, uma parte do capítulo 3, e a sexta parte do capítulo 3, tá? Que é onde fala o problema da autoridade, né, e o problema do julgamento, né, a autoridade e o julgamento, ok? Então, eu vou falar um pouquinho, se alguém lembrar de alguma coisa, ou se alguém quiser abrir o livro, né, e ver alguma coisa onde está, ok? Aí a gente vai conversando, sabe? Aí a gente vai trocando a ideia. O que ele explica ali especificamente, né, é que todos os nossos problemas vêm da gente pensar que a gente é autor da gente mesma, tá? A gente pensa que a gente fez a gente mesma. Na verdade, é isso que faz com que a gente tenha muitas inseguranças, muitos medos. Então, o que ele diz é que, a partir do momento em que a gente pensa que a gente fez a gente mesma, automaticamente nós temos então, a percepção, né? A mente passa a perceber. Quando ela passa a perceber, ela vai fazer o quê? Ela vai jogar aquilo que ela nega ou aquilo que ela não quer ver, ela vai jogar na projeção, ela joga para fora. Então, aí, a gente jogando para fora, nós temos início aos julgamentos. Tá? Todos os julgamentos têm origem nisso. Todos os julgamentos, eles vêm a partir disso. A partir do momento em que eu não me lembro que eu não sou autora de mim mesma, né? Então, aí eu já vejo todos os limites, porque se eu sou autora de mim mesma, eu estou me vendo separada, e se eu estou me vendo separada, eu tenho que ver aquilo que eu não gosto em mim, que eu nego, entende? Em outras pessoas, do lado de fora, no mundo, ok? Então, é mais ou menos isso. Alguém abriu, alguém quer ver alguma coisa que tem nesse... De novo. Não consegue? Longe. Maria Amélia continua falhando bastante a sua transmissão. Vamos fazer o seguinte, eu vou chegar ali bem pertinho, a gente vai mudar um pouquinho, tá bom? Vai ficar meio instável aqui a imagem, mas eu vou chegar bem pertinho para colocar o cabo. Só um pouquinho, tá? Gente, vamos fazer igual o futebol, a gente dá desconto desses minutos, tá? E aí a gente tem uns minutinhos a mais. Pode ser? Vocês estão me ouvindo? Para mim, a sua imagem está congelada. A imagem está congelada, mas o som está saindo.
Mas Ai, o som meu está Deus. saindo. Agora voltou. A imagem está congelada agora. Voltou? Agora voltou. Voltou. Desculpa, Maria Amélia, mas é Ah, que a gente não está imagina. ouvindo você. Gente, eu que agradeço muito, viu? Rodrigo, eu acho que o... Deixa eu ver se eles... Não. Deixa fora, pode falar. Deixa eu ver se isso daqui fica melhor sem o microfone. Vocês conseguem me ouvir? Consegue? Agora está perfeito. Tá, então eu vou deixar sem o microfone porque acho que ele tá dando uma interferência ali. Então vamos lá. Vou falar mais um pouquinho de novo porque eu acho que ficou meio perdido, né? Acho que não deu para ouvir tudo. Ou vocês ouviram tudo? Aí eu não tenho que voltar e aí talvez vocês me ajudem. Ó, o problema da autoridade, né? Então foi o que a menina me pediu para a gente começar a falar sobre isso. Então, olha só, estando no mundo, né? Acreditando, na verdade, né? Acreditando que nós estamos no mundo do ego, ou, né? No sistema de pensamento do ego, que toda a realidade é esses corpos separados, né? Um mundo de formas. Tudo isso faz com que toda a ideia está ligada, tá? Toda a ideia está ligada. Nós temos um corpo, nós temos o nosso corpo separado, o nosso ser separado, e tudo que a gente quer ver, que a gente não quer, que a gente não gosta, não acha adequado, a gente vê fora, tá? E isso, então, tudo está ligado. Eu parto do princípio que fui eu que me criei e não um ser, né? Um ser todo-poderoso ou um ser com todas as características juntas, né? Todas as características boas. Então, a partir disso, eu começo a ver tudo separadamente. Se eu vejo tudo separadamente, eu tenho medo. Aquilo que não se identifica comigo, aquilo tem que ser um inimigo. Entende? Então, este é o problema. A gente parte de um ponto e segue por ele. Se eu parto desse ponto que eu não sou, não sou o que não sou o que Deus criou, né? E sim eu tenho a minha própria autoria, então eu já parto desse ponto e tudo nele vai ser coerente. Se eu fiz isso, tem algumas coisas que eu fiz que não fui eu. Que eu não quero, não, pelo amor de Deus, não fui eu. Se eu parto disso, tá? Se eu parto disso, então todas as ideias, a partir disso, elas têm que ser ideias de medo, tá? Tem muitos detalhes nessa parte, e são detalhes muito profundos. Assim, eu estou tentando ver se eu falo uma forma muito resumida. Quer ver? Aqui, por exemplo, é muito profundo. Negar a autoria, a sua autoria, que é no parágrafo 10, é a última frase do parágrafo, penúltima frase do parágrafo 10, ele fala assim, ó, negar a sua autoria, a autoria de Deus, é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Ou seja, todo mundo que a gente vê são segmentos de nós mesmos, mas a projeção desse pensamento de separação ou do pensamento de culpa. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Deus não criaria muitas coisas, é isso que eu acho que a gente precisa, né? Os estudantes precisam entender. Deus não criaria muitas coisas, o que ele cria é uma extensão de si mesmo, ok? Então, por isso que ele está falando ali. Alguém quer falar sobre isso? Alguém tem algum comentário ou precisa falar? Maria Amélia, essa que você estava falando é a extensão de si mesmo, estava também colocado nesse plano a misericórdia? Eu acho isso uma ótima pergunta, viu, Roberto? A gente tem que voltar nisso toda hora, tá? Nós temos que separar aquilo que o curso fala, ok? Aliás, separar não, aqui nós temos que entender que o curso fala em 2 níveis, não é? Então, quando ele fala em misericórdia, perdão,
mesmo a expiação, né, e tudo, ele está falando já do mundo separado, tá? Do mundo que a gente pense que existe, que é o mundo das formas. Porque no céu, onde tudo é um, ok? Tudo é um, não existe isso, não existe misericórdia, não existe perdão, não existe Espírito Santo, não existe. Tudo o que nós estamos, tudo que ele fala aqui, né, e o que nós falamos neste plano e tudo mais, isso é dentro deste mundo que a gente considera a nossa vida, né, que a gente considera real, tá? Então é dentro deste mundo. Não houve o que nós chamamos aqui, então, de misericórdia, né? Que essa palavra é ótima, né? Misericórdia, perdão, julgamento, julgamento final, que é muito legal o jeito que o curso fala, né, sobre o julgamento final. Tudo isso, nós podemos ligar assim, não é o plano de Deus, tá bom? Mas seria entre aspas, ok, meninos? Bem entre aspas, é a resposta de Deus ao pensamento de separação. Porque é como se fosse, uma vez eu falei já para vocês, né, que assim, é como se fosse o DNA da gente. Isso está na gente, essa resposta está na gente, que nós somos amor, que o Espírito Santo vai lembrar a gente. Por isso a misericórdia é possível, por isso o perdão verdadeiro é possível. Mas isso tudo é a resposta, tá bom? É uma resposta ao pensamento de separação. Não tem a ver com, não dá para a gente falar, falando do curso, né, ou dos ensinamentos do curso, não dá para a gente falar que isso foi um plano de Deus, tá bom? Seria, vê se fica melhor assim, ó, vejam, né, vejam se fica melhor falar assim. Existiu uma pessoa, ou uma mente que pensa que é muitas. Só que em algum lugar dessa mente tem uma memória guardada de que isso tudo foi uma invenção, de que isso tudo é uma mentira. E esta memória, então, para a gente acessar essa memória, nós temos recursos. Esses recursos, o curso chama de perdão, misericórdia, assim, tudo que a gente pode ter para desmanchar, né, as encrencas que a gente tem com as outras pessoas, né, ou com as situações. Será que fica melhor assim? Será que isso ficou claro, Roberto? Fala para mim. Porque então você me ajuda a chegar nisso melhor. Não, ficou bastante claro, Maria Amélia, ficou muito claro mesmo. Eu sempre encarei assim a misericórdia, digamos, não que Deus iria nos dar alguma misericórdia em cima dos nossos percalços, porque para Ele nós nem existimos, para Ele nós somos o Filho de Deus perfeito junto com Ele. A misericórdia nós mesmos daríamos para nós, olhando, exaltando, aflorando, melhor dizendo, o Filho de Deus perfeito que nós somos. Então, quando nós olhamos para o Filho de Deus, ou pensamos no Filho de Deus perfeito que nós somos, nós já estamos atuando na misericórdia. Seria mais ou menos isso? Isso, não é? É como, então, assim, olha, por exemplo, nós dois temos alguma encrenca. E aí você ficou com muita raiva de mim. Daí você começa a olhar para mim além, né? Além daquilo que você pensa que eu fiz, né? Ou que eu fiz aqui no mundo das formas mesmo. Então eu fiz alguma coisa contra você. Mas aí dentro dessa misericórdia, né? Que a gente pode ver que são todos os perdões mesmo que vão acontecendo, todas as formas diferentes da gente ver. Tudo isso vai sendo desmanchado, porque você começa com todo o arsenal que a gente tem dentro do caminho do perdão verdadeiro. A gente começa pensando que
puxa, eu fiz o melhor que eu podia, porque eu não compreendia de outra forma, eu ataquei você porque eu, na verdade, estava me sentindo acuada ou atacada, com medo de alguma coisa, e aí você começa a compreender isso, e você também, depois, numa outra etapa, compreende que você também teve a participação nisso, não é? Porque o filme, né, ou essa vida que a gente pensa que é uma vida, né, é a sua vida, tudo que te acontece é responsabilidade sua, tudo que me acontece é responsabilidade minha. Eu estou falando a palavra responsabilidade, não culpa, tá bom, meninos? Porque este mundo é, então, o reflexo de um pensamento, né, de um pensamento de culpa. E todos os filminhos aqui, eles são baseados em roteiros de culpa. E aí, o que a gente faz com eles? A gente vai desmanchando esses roteiros através desse passo a passo de perdão. Então, depois disso, em outra etapa, a gente vai percebendo, né, que, puxa, nós fizemos juntos. Em outra etapa, você vai percebendo que não precisa mais nem brigar comigo, né? Em outra etapa, você percebe que tudo foi uma mentira, não é? Tudo foi uma mentira. Mas isso são etapas, não é? Isso são passos, e que são os passos que o curso fala para a gente, não é? São as etapas onde a gente vai desmanchando passo a passo, até que toda aquela raiva que você estava sentindo de mim, ela vai se desfazendo. Não é que você esquece do que eu fiz para você, mas a memória, né, do que eu fiz para você, que doeu tanto em algum momento, ela vai sendo desfeita, então já não carrega mais emoção. A gente não esquece, não precisa nem esquecer, pode até ser que esqueça, mas não precisa esquecer, só que ela vai tendo outro significado, não é? Ela vai ficando de forma diferente, e aí essas emoções vão se desvaindo, elas vão, sabe, né, se desmanchando, não é? Mais claro isso, meninos? Tá tudo certo? Tá? Se tiver tudo certo, então, Roberto, vamos falar mais de alguma coisa? Alguém achou algum trecho? Ou, né, mesmo no trecho que a moça falou para mim, eu já esqueci o nome dela de novo, né? Dentro desse, se alguém olhou ali, vai ser legal a gente falar mais coisas, porque em cada pedacinho desse curso a gente pode ir muito longe, né? Muito profundamente, não é? E no nosso dia a dia, e trazer aqui, que é uma das coisas que as pessoas mais reclamam para mim. Eu entendo que o curso fala, eu faço os exercícios, né? Eu faço o exercício certinho e tudo, mas eu não consigo trazer para o dia a dia, não é? Eu não consigo trazer para as minhas vivências. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que todo mundo confunde. E vamos lembrar que outras pessoas podem assistir a esses nossos encontros lá no YouTube, né? A gente faz sim, a gente traz as coisas do curso para o dia a dia, sim. Mas às vezes a gente fantasia, não é? Que então agora eu estou estudando o curso, eu estou fazendo o exercício, eu estou fazendo tudo e eu tinha que estar em paz completamente, né? Eu tinha que estar em paz 100% do meu tempo. Mas não é uma fantasia que, na verdade, ela pode sim, né, acontecer. Claro que pode, mas se a gente almeja isso com ansiedade, né, com achando que a gente não vai mais se alterar, que as coisas vão ficar todas perfeitas, se essa é a nossa, se a gente está nesse comportamento, né, se eu preciso estar em paz, daí eu já estou no inferno, não é? E dentro desse mundo sempre vai ter conflito. Dentro deste mundo sempre tem alguma coisa que eu estou fazendo que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E se, né, se
se esse conflito existe dentro de mim, e ele é bastante insuportável, e pode ser umas pequenas coisas, né? O que vai acontecer? Eu vou projetar para alguma pessoa, para uma situação na minha vida e tudo. Então, o caminho vai ser sempre o mesmo. Eu posso ficar mais em paz quando eu não estou em paz, né? Eu posso ficar um pouquinho mais em paz, mesmo quando eu não estou em paz, porque eu vou aceitando, né, que existe um conflito, que depois eu posso ver esse conflito, que depois eu posso olhar para ele, e aí eu vou dissolvendo esses conflitos, né, pequenos ou grandes, aos poucos. Tá? Isso daí essa pergunta, não é nem uma pergunta. As pessoas afirmam para mim: olha, eu faço tudo certinho, mas eu não consigo aplicar o curso. Não é verdade. A gente consegue sim. A gente consegue, mas a gente até precisa lembrar que a gente consegue. Muitas vezes eu tenho que lembrar as pessoas mais próximas que não tem problema nenhum elas estarem conflitadas, né? Não tem problema nenhum elas não estarem em paz, porque este caminho é aos poucos, sabe? E a gente, quando a gente lembra, por exemplo, quando a gente está junto, a gente pode lembrar que muitas coisas que a gente via antes como um problema parecendo do tamanho de um Everest, hoje ele parece uma montanhinha, né? Um morrinho. E isso é a aplicação do curso. Sabe? Às vezes a gente convive com pessoas que são muito difíceis para nós, né? Porque a gente não pensa do mesmo jeito, a gente não faz. Mas essas pessoas que são muito difíceis e que a gente tem que conviver com elas, né? A gente vai descobrindo devagar os detalhes, né? Nos detalhes que quando a gente está bem, ou seja, quando a gente tem menos conflito, a gente consegue tolerar mais, a gente consegue ter mais paciência. Então, aí a gente vai descobrindo devagar que o problema não está com ela, né? O problema nunca está com elas. E aí, então, aí a gente vai devagar, tendo um pouquinho mais de paciência, devagar, conseguindo fazer as coisas com menos ansiedade. E aí então, a gente está aplicando o curso, não é? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ou, né? Eu me lembro até que a Sandra falou que ela teve várias experiências várias experiências com harmonia nos relacionamentos, não é? Eu acho que todos nós que nos propomos a estudar o curso, a gente vai descobrindo isso. É que de vez em quando o ego deixa isso uma zona, né? Ele faz isso de propósito mesmo, para você não lembrar que você está melhorando. Melhorando no sentido, não melhorando de evolução, vamos lembrar, né? Mas melhorando de ficar mais em paz, não é? Fala, Fabiana. Nesse último lembrete, eu tentei ler aqui no capítulo 13 e não localizei aonde você falou, mas eu fiquei com na verdade não foi nem com uma dúvida, mas eu gostaria que você conversasse um pouco mais a respeito. Você fala resíduo, depois que a gente faz algum julgamento, alguma coisa, sobra um resíduo na nossa mente. Tem uma coisinha assim no seu lembrete. Eu tentei achar, pelo menos aqui onde eu procurei aqui no capítulo 13, eu não achei. Eu também não vou lembrar, mas não, mas é perfeito. Eu usei a palavra resíduo, né? Mas porque eu acho que o curso usa resíduo. É uma citação, essa parte? né? Que eu me lembre, era uma citação que você colocou no começo do parágrafo, que falava em resíduo. Realmente, em outras partes, ele usa essa parte, resíduo. Sobra um resíduo em sua mente. E aí, como se com esse resíduo, a gente projeta. Mas esse resíduo seria o resíduo do julgamento? Isso, exatamente. Exatamente, esse resíduo permanece na sua mente. Porque assim, se a gente lembrar que qualquer julgamento que a gente faça
né? Qualquer um, bom ou ruim, dá tudo na mesma. A forma como eu julgo, né? A forma como eu percebo, ela não pode estar em outro lugar, ela tem que estar em mim. E não adianta eu achar que é o outro que tá errado, que tem todos aqueles defeitos, porque na verdade eu estou reforçando a mesma coisa em mim, lembra? Então é isso que o curso diz, que fica um resíduo. Não tem jeito de eu botar para fora, porque a mente é una, não é? Então ela é única. Então eu vou colocando, mas é assim, ó. Isso que a gente está falando, tá vendo? Também é muito profundo, é como se fosse o final do raciocínio do curso, tá? É como se fosse o final. Mas como que a gente faz? Existem pessoas que estão do lado da gente, que são chatas, que são desonestas, que são, sei lá, infantis, que são e tudo mais. Mas aquilo que eu estou vendo nelas, eu tenho também, ok? Então, se eu tenho também, eu posso nunca me comportar de forma desonesta, por exemplo. Eu posso nunca me comportar de forma desonesta, mas eu tenho pensamentos desonestos. Não no sentido de que eu queira roubar alguém ou que, sabe? Mas existem pensamentos desonestos 100% do tempo em nós. De que jeito? O problema da autoria. Eu sempre acho que fui eu que me fiz, né? E que eu reino nesse mundo que eu me fiz. Isso é desonestidade, não é? Então, aí, como eu não quero, e o que nós estamos falando, lógico, gente, é inconsciente, né? É bem inconsciente isso. Está lá escondido. Então, como eu nego que eu tenha pensamentos desonestos, né? Como eu nego um monte de coisa, o que eu vejo? Eu vejo fora, né? Eu vejo fora. Eu posso nunca me comportar assim, de forma, sei lá, como que a gente pode falar? Vamos falar de algumas características que são mais difíceis da gente aceitar na gente, né? Então, ó, eu posso nunca me comportar de maneira arrogante. Nossa, eu sou super legal, assim, olha, eu considero todos de maneira muito igual, eu não sou nada arrogante. Aí, eu vejo pessoas arrogantes à minha volta, né? Mas como que eu reconheço essa arrogância? Se eu não tivesse em mim, eu não teria nunca, eu não reconheceria, tá? Então, eu posso nunca me comportar, mas eu tenho pensamentos arrogantes. Eu posso esconder de mim. Então, esses pensamentos estão muito escondidos, né? Eles estão muito escondidos, mas eu tenho também. Eu não posso perceber nada em alguém que eu também não tenha. Aí, só que o curso traz isso para a gente, né? Ele traz isso, ele fala, olha, tá lá no seu inconsciente, você tá olhando para isso e você não percebe que é você que está olhando, que é você que está percebendo, que é você que está concluindo. Então, vamos ver isso direito? Aí ele fala, ó, mas presta atenção. Ao mesmo tempo que você está olhando para isso, que você está reconhecendo que você também tem pensamentos arrogantes, que você tem pensamentos desonestos, ao mesmo tempo, eu estou te contando que tudo isso é uma mentira. Porque na realidade, você é o filho perfeito de Deus. Você está equivocado só a respeito de quem você é. Então, nessa hora que eu não conheço nenhum outro sistema de aprendizado, né, de espiritualidade, que chegue com essa gentileza absoluta que o curso chega. Porque ele vem e fala, ó, isso aqui que você está acreditando, viu? Ó como você é burrinho. Vem, isso aqui que você está acreditando. Mas, ó, vem cá, você é o amor. Então, vamos substituir essa crença que você tem de você mesmo pela verdade, né? Então, essa substituição que ele faz de maneira absolutamente gentil e coerente, né? Porque se não é coerente, a gente também não aceita, é de extrema coerência, a gente vai descobrindo aos poucos, tá? Então, o resíduo é isso. Eu não posso ver nada, eu não posso projetar nada e achar que não ficou na minha mente. É impossível. É impossível.
porque é a mente e a sua mente, até parece, eu falo a sua mente de forma didática, tá? Porque é uma mente só, é uma mente única, né? Então, ela faz de maneira em não, aquilo que ela não quer ver, ela vai ver projetado, tá? Então, quando a gente entende, né, o que é projeção, e aliás, né, o módulo 2 do meu curso de facilitação é inteiro sobre projeção, porque se você não entende o que é essa projeção, você não entende nada no curso, tá? Precisa entender. Então, quando a gente passa a entender a projeção, a gente começa a entender também que a gente vai substituindo essas coisas que essas crenças, né, projetadas, por outras, né? A gente vai, assim, pela verdade, na verdade, né? Que por enquanto ela passa a ser uma crença também, ela ainda é uma crença, que existe uma outra verdade. Então eu desconfio, né? Eu desconfio dessa crença que eu tenho agora e passo a substituir pela crença, que ainda é uma crença, mas agora pelo menos é uma crença que vai me levar à verdade, não é? E aí eu resido. Melhorou, amor? Não, perfeito, já deu para entender essa parte do resíduo e também sempre um esclarecimento maior a respeito da projeção. Isso é muito bom, muito obrigada. Não, eu que agradeço, né? Maria Amélia, Oi, amor. se você me permite comentar em cima desse seu Por comentário favor, por da favor. Fabiana, eu acho que o curso ele pega a parte principal, que isso que você estava falando. Ele não vai, nesse curso, nessa trajetória, tudo, ele não vai ensinar o que é o amor, como é o amor. Ele vai mostrar para a gente os véus, as sombras que encobre o verdadeiro amor que nós somos. E aí pega em cheio em todos os nossos apegos, em todos os nossos julgamentos, em todo o nosso dia a dia. E aí a dificuldade enorme assim de caminhar em cima disso, né? Quando você estava falando, eu estava falando, meu Deus, olha, preciso dessa ajuda. Ainda bem que a gente tem essa ajuda agora, né, Alberto? Ainda bem que a gente tem. Não, mas obrigada, é isso mesmo, né? E aí a gente vai vendo o todo disso, né? Também é muito interessante a gente parar para ver, né? Que por que a gente não escolhe, já que a gente já sabe, né? Antes a gente nem sabia que a gente tinha uma escolha. Então aí agora a gente sabe que a gente tem uma escolha que a única escolha que a gente pode ter é entre o sistema de pensamento do ego e o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, agora a gente sabe que a gente tem, né, essa escolha. Por que a gente não escolhe o Espírito Santo 100% do tempo? Então, aí é interessante a gente trazer essa teoria para que a gente fique claro e para que a gente possa seguir um caminho, né, de forma mais clara. Então, a gente não quer abrir mão desse ser especial, não é? Do especialismo. Eu fiz um mundo, eu me fiz, depois eu fiz um mundo para mim e eu sou a rainha desse mundo, sabe? Eu faço tudo. Então, por que eu não quero abrir mão do especialismo? É por isso que eu não escolho o Espírito Santo, porque o sistema de pensamento do Espírito Santo sempre vai falar assim, você é igualzinho, né, aos seus irmãos. Não existe diferença. Você fez esse mundinho cheio, né, de misérias para que você pudesse salvar o mundo, né, ser muito importante para isso e tal. Então, ele vai tirando todo especialismo da gente. E aí, por isso que a gente não quer ouvi-lo muito. Por isso que a gente vai, né, devagar a gente vai ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo representa, não é?
a voz por Deus em nós, aliás, ele é a voz por Deus em nós e ele representa o amor de Deus. Mas o amor de Deus quer dizer que não tem nada especial. Como é que eu vou ficar, como é que eu vou viver, né? Como é que eu vou ser essa pessoa que eu tanto cuido, que faço, né, e tal, e faz e acontece, sem ter o especialismo? Não tem como. Então, aí a gente foge, né? A gente foge dele. Mas o curso, né? O autor do curso tem uma paciência maior que a de Jó. Então ele vai falando com a gente, né, devagar. Ele vai convencendo a gente de que ele é um amigo, que ele não vai arrancar nada da gente, que a gente tem, que o pouquinho que a gente consegue aqui, ele vai conservar, né? O pouquinho que a gente tem aqui, ele vai ajudar a gente a ficar mais calma, a gente a aceitar sem resistência algumas situações que nós mesmos programamos e que não queremos mais. Através do perdão, a gente vai desmanchando toda uma necessidade, né, de sacrifício, tá? Que a necessidade de sacrifício é a base do sistema de pensamento do ego. Né? O ego, a partir do momento em que existe a possibilidade de uma separação, a separação já é assim, ó, tudo que você tem, pode ser que eu não tenha. Algumas coisas que eu tenho, você não tem. Então, existem diferenças, existem já, né, como fala, a sensação de escassez. Né? E essa sensação de escassez faz com que a gente reforce a diferença e reforce o sacrifício. Então, eu tenho que lutar para ter muito aquilo que eu penso que você tem e eu não tenho. Então, e aí todo o sistema de pensamento está ali. Mas, por trás disso, entendendo isso, é que a gente vai aceitando o Espírito Santo como um aliado, alguém que não vai tirar o pouquinho que eu tenho, né? O pouquinho que eu consegui, porque, inclusive, dentro, né, da espiritualidade que a gente veio aprendendo nesses séculos todos, né? Os santos se sacrificaram muito, eles abriram mão de toda a materialidade, eles ficaram sérios, né? E por aí vai. Daí temos, lógico, alguns avatares que desmentiram isso e tal, e que foram desmentindo, mas ainda existe isso, existe o sacrifício de deixar esse especialismo. E aí o Espírito Santo representa isso, por isso que a gente não escolhe 100% do tempo. Mas a gente começa devagar a escolhê-lo e a gente começa a ver que fica muito mais gostoso, né? Que fica mais leve, que a gente pode, ficar mais em paz, né? Mesmo em situações mais difíceis. Então, ele vai convencendo a gente que a gente pode escolher, que a gente não vai ficar mal, né? E a gente não vai se perder. Tem uma parte até muito forte no curso, para variar, eu não lembro onde está, mas ele fala assim, você não precisa ficar preocupado que eu não vou te jogar, sabe, de uma vez no céu, né? Eu não vou te jogar abruptamente no céu. Você vai experimentando a paz aqui e você vai escolhendo cada vez mais a paz. E a hora que você escolhe cada vez mais, eu vou ficando mais próximo. Não que eu estivesse distante antes, mas eu estou sempre do seu lado. Mas aí você vai ficando mais confiante. Então, assim, a gente não precisa se preocupar, a gente pode estudar esse curso mais fundo, né? Mais a fundo e praticar mais as coisas desse curso, e a gente não vai ser abruptamente jogado no céu ou, né, tirado o pouquinho que a gente tem, né? O pouquinho de felicidade ou alegria, que na verdade não duram aqui, mas tem importância, né? A gente acha muito bom, né? Um pouquinho aqui, ok? E é muito, muito legal, por isso que a gente precisa ter um pouquinho da teoria, né, por perto, para a gente saber o que a gente está fazendo, não é? O curso não fala a palavra especialismo até o capítulo 15, mas aí, a partir disso, né, a partir do 16, não existe mais nada, nenhuma linha que não tenha a palavra especialismo, sabe? Está sempre ali, né? Porque é isso que ele quer mostrar para a gente, olha,
É o especialismo, é a vontade de ser especial que te mantém aqui. Ok? Bom, aí eu falo sem parar e daí alguém mais quer ou continuar esse assunto ou falar alguma coisa. Fica mais gostoso quando a gente, né, quando a gente interage e todo mundo tem toda a liberdade de falar aqui. Eu estudo o curso há muitos anos, mas não quer dizer que essas contribuições de vocês não sejam maravilhosas e perfeitas, tá bom? De todo mundo, tá? Alguém quer falar alguma coisa ou quer mudar de assunto? E o medo do especialismo? Né? Aliás, e o medo de sair do especialismo? Como é que a gente reconhece? A gente reconhece com todas as situações que a gente tem por aqui, tá? Todas as situações de medo são realmente um medo de especialismo. E esse curso é tão doido que ele vai falar assim, olha, é o medo de você sair do seu especialismo que está ligado ao medo ligado ao problema de autoria, não é? Se eu me considerasse, se eu aceitasse a ideia de que eu sou realmente a filha de Deus, vocês acham que eu teria algum inimigo? Né? Se eu aceitasse verdadeiramente que foi Deus quem me fez, vocês acham que eu teria medo de qualquer coisa? Né? Medo, eu tenho medo de barata, tá, gente? Então, assim, você acha que eu ia ter algum medo de qualquer coisa, medo de qualquer coisa que me tirasse a vida ou qualquer coisa que me tirasse o conforto, sabe? Então, tudo está ligado, todo esse curso está ligado e é por isso que eu vivo insistindo com todo mundo que assim, para não separar as partes do curso, né? Porque está todo ligado. Quando a gente separa, parece que ele está em contradição com outra parte, né? E parece que ele está falando uma coisa num lugar e depois está falando em outra coisa em outro lugar. E, na verdade, está tudo interligado, não é? Está tudo interligado. Ele vai falando e vai mostrando para a gente, sabe? De formas diferentes, né? Aliás, eu brinco muito com essas alunas, amigas, né, que são mais próximas, né, que aí eu falo, eu penso que o Jesus pensa que a gente é muito burrinha. Na verdade, ele pensa, né, porque ele fala a mesma coisa de muitas formas, né, em situações diferentes, e para a gente poder ver que é a mesma coisa, né, e aí, então, como fala, esse aprendizado vai se dando em vários setores, né, em vários setores da nossa vida, não é? Maria Tomando. Amélia, Desculpa, Para o Roberto. ímpar. Não, os dois. Então fala, Fabiana, Roberto é todo gentil, ele é todo cavalheiro? Não, rapidinho, já pegando o gancho aí no que você está falando, o curso, ele fala em alguns trechos, ele não é dirigido a essa mente Fabiana, Maria Amélia, Roberto, Luigi, enfim, todo mundo que está aqui. Ele não é dirigido a essa mente, e sim a mente que dorme, né? A mente única. E que esse processo de aprendizado, ele se dá, digamos que lá, nessa mente única. No entanto, às vezes eu fico até intrigada de tentar entender assim, porque é a Fabiana que se vê aqui embaixo estudando esse livro, né? Tentando entender, tentando fazer o livro de exercícios e discutindo e tudo. Você poderia esclarecer um pouquinho para mim essa para mim é quase uma contradição isso. É difícil para eu entender E é isso. mesmo, e é mesmo. Roberto, você quer falar alguma coisa? Daí a gente une as coisas? não, justamente era seguindo na sequência da linha da Fabiana, né? Eu só adicionaria talvez assim, é o Roberto que está, parece, concordo com a Fabiana, assim,
Depois, por favor, Maria Amélia, você comente. Eu concordo com ela. Agora, além disso, existe toda a parte alegre, bonita, gentil do curso, como às vezes eu abro aqui, o meu coração está pulsando na paz de Deus. Nossa, isso é lindo, né? Ao mesmo tempo, do outro lado, ele mostra assim um mundo feio, triste e sombrio que a gente está comentando, caminhando. Então, unindo isso que a Fabiana falou e unindo nessas duas partes, meu coração está pulsando na paz de Deus. Ou, mas calma, você está trilhando um mundo feio, triste e sombrio, cuidado. Então é nesse ponto, você pode unir se der para unir as duas coisas, Maria Amélia. Não, as coisas, elas estão ligadas, né, meninos? Elas estão ligadas, porque quem percebe um mundo feio, quem percebe um mundo, né, um mundo bonito, entendeu? Então, Fabiana, isso é realmente muito, aliás, Fabiana e Roberto, né? Isso é muito difícil para a gente, mas a gente só tem que aceitar, tá? Vai ser difícil. Tá? Parece não. Na teoria, né? Na teoria, tu não tens que fazer nada, tá? Então, na teoria, a gente não tem que fazer nada. O papel de cada um de nós, eu acho que foi o Ken Wapnick que usou o termo marionete, né? Marionetinha. Então, assim, cada um de nós seria uma marionetinha ou, né, o pozinho dessa pulverização mesmo que aconteceu nesse filminho de Cuba. Mas eu converso muito sobre isso, né, com o Carlos Dosualdo. E essa parte assim, é aleatório, digamos assim, que vai ser aleatório, né? A minha história, a sua história, a história deles, né? De cada um de nós aqui, a história de todo mundo que está ali, de todo mundo que está ali. Por que ela é aleatória? Porque a forma como ela se apresenta são milhares de formas, né? Milhares de formas. Mas o conteúdo é sempre o mesmo, tá? É sempre o mesmo. Então, cada pontinho que a gente pode chamar de marionete ou pode chamar de pozinho, né, dessa pulverização de filme, né, nesse filme, que é um só, né, parece ser muitos, mas é um só, parecem ser, para quem é reencarnacionista, muitas vidas, etc. Então, olha só, cada um de nós, ou a partezinha, né, da mente, essa partezinha, ela tem o seu papel, até que ela desista de ter um papel. Isso é um pouco ruim de falar, porque talvez a gente precisasse de muito mais teoria, né, para isso. E aliás, uma hora eu vou convidar o Carlos para a gente falar sobre alguns temas específicos, né? E aí a gente, nos encontros desses, isso vai ficando mais fácil. Mas assim, nós temos que ter, porque se eu acredito que eu sou a Maria Amélia, né, a partir dessa parte, dessa identificação, eu vou tendo que fazer, teoricamente, né, o que a gente está entendendo, é essa desidentificação. Essa desidentificação, ela tem que ter partido, né, de uma parte da mente que não exatamente se identifica totalmente com a Maria Amélia. Então, seria o tomador de decisões, certo? Dentro dessa parte do tomador de decisões, ele também não faz nada sozinho. Então, ele tem que contar com uma parte da mente que se lembra, né? A memória de Deus, aquela que carrega a memória de Deus, que a gente chama de DNA, né? O DNA do Deus ainda. Então, não tem jeito, Fabiana. Enquanto a gente pensa que a gente é um pozinho, né? Uma parte, que a gente é uma marionetinha, que a gente é esse ser individual, a gente tem este papel, né? Este papel de a gente pensa que a gente está estudando, né? Que a gente está aprendendo, e aí, na verdade, o que a gente está fazendo é desaprendendo, né? Eu estou desaprendendo o que é esse mundo, aquilo que eu acho que é o mundo, eu vou desaprendendo o que eu penso que é a Maria Amélia, eu vou desaprendendo. Então, a gente tem esse papel.
parece incoerente mesmo, né? Só que enquanto a crença está aqui, na individualidade, né, no especialismo, a gente tem esse papel, tá? A gente vai aprendendo, ou desaprendendo, né? Ou desaprendendo, ok? Mas não é incoerente por causa disso, sabe? Se eu, quando ele diz assim, tu não tens que fazer nada, não é? Também é muito abrangente isso, mas o fundo do fundo do fundo que ele está dizendo é que para ser quem você é, você não tem que fazer nada. Você já é, né? Mas como tem todo esse arsenal de coisas, né, que a gente vai fazendo e vidas e etc, etc, como tem todo esse arsenal, então a gente vai usando essa mesma frase. Olha, tu não tens que fazer nada. Por exemplo, eu não tenho que corrigir ninguém, eu não preciso morrer para fazer um exercício de perdão, tá? Então, aí é nesse sentido. Wig, você ia falar alguma coisa? Assim, você acha que é desaprendendo e relembrando ao mesmo tempo ou é separado? Tem sequência? Ou é sequencial ou é concomitante? É concomitante. É concomitante. O desaprendizado, né, do especialismo, vamos dizer assim, né? Sim, e relembrando de quem é. Isso. Automaticamente traz essa lembrança. Porque vamos pensar em termos de espaço, né? De espaço. A mente está preenchida com um monte de coisa. Ela não pode tirar e não ter nada no lugar. Que, aliás, muita gente tem medo disso, sabe? Então, eu tiro a minha identidade e eu sou o quê? Né? Eu sou o quê? Eu sou aonde? É concomitante. Ao mesmo tempo que eu vou desaprendendo, né, esse especialismo, esse achômetro, né, que eu, que eu sou esse indivíduo, etc., automaticamente vai substituindo pela memória, né, de quem eu sou, né? Quem eu sou na realidade. Uhum. E isso tem que englobar tudo das formas. Uhum. Tudo certo, meninos? Certo? Então, aí, Roberto, a mesma mente que vê a miséria absoluta, né, que o Jesus vai falando, olha, dentro desse mundo, a miséria é absoluta. Mas por que a miséria é absoluta? Porque eu vejo separado, eu vejo diferenças. Como que no mesmo mundo, né, ou no mesmo curso, ele fala, olha, eu posso caminhar com a paz de Deus, porque eu passo a ter a percepção, né, do Espírito Santo, eu passo a ter a percepção da mesma coisa, da mesma pessoa, da mesma situação, que era muito miserável, eu passo a ter a percepção do Espírito Santo, que é simplória, gente, mas não é nada simplória, é muito menos, não é? Mas vai desconsiderando essa coisa, essa miséria, vai desconsiderando como fala, vai desconsiderando a realidade delas, tá? Eu ia tirar o fone da Wii, mas tá bom? Então, vai desconsiderando a realidade delas. É por isso que eu posso caminhar com a paz de Deus, entendeu? Eu dou um passo junto com Deus, eu olho para as coisas, eu olho para uma lata de lixo, eu posso ver Deus em qualquer coisa. A parte das formas, tá? Então, eu posso estar numa situação muito miserável, que não precisa ser miserável de matéria, né, gente, tá? Pode ser uma situação de miséria de sentimento, certo? De emoção. Eu posso estar muito miserável neste momento, mas aí eu vou, né? Ou as pessoas podem julgar que eu esteja numa situação muito miserável, mas junto com a percepção do Espírito Santo, aonde o final dela é que nada disso pode ser real, então passa tudo a ser
tá tudo bem, tá tudo ok. E eu passo a enxergar, né, a amorosidade, né? A amorosidade onde antes não era possível, tá bom? Aquela parte que fala sobre lírios, né? Lírios, aí ele fala, não existe nenhuma paisagem mais bela, não existe aonde antes havia ódio e agora existe o perdão, não é? Então é essa a diferença, gente. No mesmo mundo miserável, eu posso ter o perdão, eu posso ter o reflexo do amor aqui, que é o que ele chama de perdão. Tudo bem? Joia. Então, tá bom, meninos. Então, eu acho que já dei o tempinho, né? A gente já deu o tempinho igual do futebol, né? Ó, você perdeu aqui, você parou aqui, então a gente continua, aí a gente estende o nosso tempinho, né? Mas se alguém precisar falar mais alguma coisa ou quiser comentar alguma coisa, a gente ainda estica mais um pouquinho. Hoje você estava inspirada, Maria Amélia, suas palavras foram lindas. Ah, muito obrigada, lindo. Não, e todo mundo aqui, né? Afinal de contas, somos um. Não é? Somos um. Diz, Sandra. Oi, Maria Amélia. Maria Amélia, eu acho que hoje aconteceu um negócio estranho comigo. Eu estou dormindo durante o tempo todo, eu não estou conseguindo acompanhar, parece que está tudo difícil para mim hoje, sabe? Parece que eu estou com uma resistência ao que você está ensinando hoje, eu não consigo pegar, eu vou ter que ouvir de novo a gravação. Ah, ela vai ficar gravada, né? Seu ego não vai te enrolar. Entende? Eu não estou conseguindo, para mim hoje está tudo difícil o que você falou, parece que eu não consegui enxergar por um outro lado, sabe? Sandra, Assim. não se preocupe, viu? Esses dias eu dei aula para uma garota presencial, ela estava aqui. E como ela tinha tomado um calmante, porque ela tinha vindo do psiquiatra, né? Ela tinha tomado um calmante, ela falou, eu não estou conseguindo absorver nada, eu não estou conseguindo. Eu falei para ela, fica tranquila. E se eu tiver que repetir o que a gente vai falar aqui, eu vou repetir. E, surpresa, não precisei repetir. Ela absorveu e fez o exercício que a gente tinha proposto e aquele enorme problema acabou ficando uma coisa super observável para ela. Então, fica tranquila, viu? Muito tranquila. Tá bom. Meninos, muito obrigada pela companhia de todos, tá? Muitíssimo obrigada. A gente vai, obrigada, Clóvis. A gente vai fazer mais encontros, talvez a gente dê uma carinha nova para eles, tá bom? Vamos pensar e a gente vai conversando, tá? Então, até o próximo encontro. Obrigada, boa noite. Tchau, Com tchau. Deus. Boa E noite. beijos a todos. Gratidão, Maria Amélia. Muita gratidão, meu lindo.